Marina, por favor, ouça. É muito importante. Eu preciso confessar algo. O que, papai? Não se esforce, não precisa conversar agora. Tenha paciência, por favor. Em breve, os médicos virão, tudo ficará bem, e depois discutiremos tudo. Marina, nada de depois. Ouça-me. O pai insistiu enquanto tentava buscar o ar para continuar a falar. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Marina, por favor, ouça. É muito importante. Eu preciso confessar algo. O que, papai? Não se esforce, não precisa conversar agora. Tenha paciência, por favor. Em breve, os médicos virão, tudo ficará bem, e depois discutiremos tudo. Marina, nada de depois. Ouça-me. O pai prendeu a respiração e começou novamente a falar. Você tem uma irmã. Ela está em outra cidade, se chama Natália Campos. Campos, você entendeu? Eu entendi tudo, papai, por favor, não se preocupe. Naquele momento, eu pensei que meu pai estava delirando. Uma irmã, de onde ela poderia vir? Meu pai lançou um olhar angustiado para mim, depois suspirou e fechou os olhos. Eu apertava a mão dele, tentando não chorar. Mas antes mesmo de os médicos chegarem e atestarem a sua morte, eu percebi que meu pai já havia partido. Em um ano, enterrei meu pai e minha mãe. Só quem passou por isso pode entender como foi difícil para mim naquela época. Eu lembrei das palavras do meu pai somente algum tempo depois do funeral, e elas surgiam na minha memória de novo e de novo, como se alguém de fora as estivesse sussurrando. Teoricamente, eu tinha uma irmã que eu não conhecia. Perguntei ao meu marido uma vez enquanto ele mastigava seu quarto pedaço de pão. Você não tem medo de eu contar para a nutricionista quanto de pão você comeu no café da manhã? Nossa nutricionista cuidava rigorosamente de nós dois. Bem, pelo menos ela monitorava periodicamente, mas lidar com o apetite de Igor estava além das suas capacidades. Então, sobre a suposta existência de uma irmã, o que você acha? Bem, já vimos que essas histórias acontecem sempre em novelas. Não sei, querida, é logicamente razoável supor que, em algum momento da vida, seu pai teve um caso e dessa relação surgiu uma irmã chamada Natália. Mas eu simplesmente não consigo acreditar nisso, porque, na minha opinião, meu pai foi o membro mais fiel da família. Você está certa, eu sempre pensei assim também, mas agora tenho minhas dúvidas. Eu simplesmente não consigo tirar esse nome da minha cabeça. Que tal procurarmos por essa Natália Campos? Eu queria investigar, mas com certeza haveria muitas pessoas com esses mesmos dados na cidade, mas meu marido sabia. Quando decido alguma coisa, ele não tem paz até que resolvamos isso. Então Igor trouxe o notebook e começamos a pesquisar. Realmente encontramos várias candidatas para o papel da minha irmã, e isso foi depois de excluir aquelas que já estavam fora de cogitação devido à idade. Seria bom entender quando mais ou menos aconteceu esse suposto caso do seu pai. Ponderou Igor. Eu vi que meu marido estava usando todo o dia de folga dele em frente ao notebook. Ok, vá descansar, eu disse. Deixe que eu lido com as coisas do meu pai. Uma tarefa que eu adiava todos os dias, incapaz de aceitar a realidade. Fui para o apartamento do meu pai, e com o gato nos braços, comecei a trabalhar. Não era tão assustador na verdade estar ali. Claro, fui muitas vezes ao banheiro para lavar os vestígios das minhas lágrimas. Mas eram lágrimas mais leves, carregadas de memórias agradáveis. Afinal, meus pais realmente se amavam, e Igor estava certo ao afirmar que meu pai era um membro exemplar da família. Por isso, eu simplesmente não conseguia acreditar na existência de Natália. Enquanto eu organizava as coisas, muitas vezes me deparava com evidências dos sentimentos carinhosos que meu pai nutria por minha mãe. Isso incluía poemas que ele escrevia para ela em cada aniversário dela ou cartas que ele enviava para ela do exército. Espere aí, por que decidimos que essa irmã surgiu quando meus pais estavam casados? É totalmente possível que meu pai estivesse envolvido com alguém antes do serviço militar. Meus pais se casaram já sendo relativamente mais velhos para a época. Meu pai tinha 27 anos e minha mãe, 25. Havia uma história complicada.
Eu não conseguia lembrar a essência dessa história. Minha mãe costumava me contar, mas eu, como de costume, a ouvia meio distraída, mais interessada na minha própria vida. Eu esfreguei o nariz novamente por não ter valorizado cada palavra que saía da boca dos meus pais enquanto estavam vivos. Quando comecei a organizar as coisas armazenadas nos sótãos, a sorte sorriu para mim. Encontrei uma pilha de cartas, desorganizadas de uma maneira estranha, como se fossem respostas uma para a outra. Elas eram escritas alternadamente por mamãe e papai. Comecei a ler a correspondência ali mesmo, sentada no chão do corredor da casa dos meus pais. Mas logo percebi que minha cabeça ia explodir, e pegando um pacote de cartas, chamei um táxi. Já eram 4 horas da manhã quando eu e Igor terminamos de ler a última carta. O amanhecer já estava chegando, e não queríamos dormir. Vou fazer café, disse Igor levantando-se do sofá. Vi que ele estava com as mãos nos olhos. Na cabeça dele, aos homens não é permitido mostrar tais emoções. Mas, como se viu, a história de amor dos meus pais não poderia deixar ninguém indiferente. Tudo que li e reli junto com Igor por várias horas, contarei brevemente. Diria que passamos a noite inteira comparando fatos, reunindo-os a partir das linhas ilegíveis contidas nas cartas. Então, como entendemos, minha mãe se apaixonou pela primeira vez quando era mais jovem. Não foi por qualquer pessoa, mas pelo noivo de sua melhor amiga. O noivo estava prestes a ser enviado para o exército, e a amiga de minha mãe planejava esperá-lo heroicamente. Pouco antes de ele partir, no entanto, meu pai, era ele mesmo, de repente percebeu que havia feito a escolha errada. Últimos dias antes de seu serviço militar, meu pai e minha mãe estavam juntos, e minha mãe já estava acompanhando meu pai até a estação, conversando lealmente e regando seu peito com lágrimas. No primeiro ano de serviço militar, meus pais trocavam cartas tão emocionantes que eu não conseguia lê-las sem lágrimas. Algumas coisas eu não me lembro. Igor, você nunca disse algo semelhante a mim pelo menos uma vez, eu repreendia meu marido com um olhar reprovador. Depois de ler essas linhas, talvez ele não tenha dito, mas eu sentia. Então, de acordo com as cartas, passou aproximadamente 1 ano desde o serviço militar do meu pai. Quando aconteceu o próximo episódio, aquela que antes era considerada amiga da minha mãe veio para a cidade onde a unidade militar do meu pai estava localizada. Ela trouxe consigo evidências da infidelidade de minha mãe, algumas fotos e 2 cartas interceptadas, mas isso era o suficiente para um coração excessivamente apaixonado e à flor da pele. Especialmente porque o oponente era o rival do meu pai, com quem, segundo eles, algo aconteceu na escola. Nas fotos, o inimigo do meu pai abraçava a namorada dele deitados juntos em uma barraca. Na verdade, na barraca, dormiam algumas garotas além da minha mãe. E aquele cara, esperando que todas dormissem profundamente, deitou-se ao lado dela e colocou a mão sobre a minha mãe adormecida. Com o flash da câmera, minha mãe acordou imediatamente, e na segunda foto, ela já estava semi-sentada, com uma expressão perplexa. Mas o ângulo estava errado. Então, as amigas que dormiam ao lado da mãe não eram visíveis, e a situação parecia agradável, especialmente apoiada por algumas notas. A primeira nota era do tal cara, inimigo do meu pai. Ele estava diretamente oferecendo seu amor e amizade para minha mãe. A segunda era supostamente da minha mãe, concordando em se encontrar com ele, mas secretamente, porque o namorado dela estava no exército, e ela não queria machucar seus sentimentos. Mas minha mãe não escreveu essa carta. Tudo era uma falsificação, simplesmente feita pela ex-amiga. A única coisa que ela deixou passar foi uma peculiaridade da minha mãe. Eu mesma não entendo porquê, mas ao escrever, minha mãe colocava metade de algumas letras, como a letra P ou M, ora em maiúsculas, ora em minúsculas. Na carta, todas essas letras eram em maiúsculas. Naturalmente, com raiva, meu pai não prestou atenção a nada disso. E, em geral, não examinou cuidadosamente a carta. Ele simplesmente reconheceu a caligrafia familiar. Sua ex-noiva, derramando lágrimas, confessou que ainda o amava, e meu pai não resistiu. Eles passaram apenas uma única noite juntos, depois ela partiu. A coisa mais interessante nesta história é o que aconteceu depois. Tendo alcançado seu objetivo, a ex-noiva do meu pai acalmou-se tanto com a sua vingança que conseguiu se apaixonar por outro cara no caminho para casa. Ele estava no mesmo trem que ela e algum tempo depois, a garota se casou com ele e se mudou para outra cidade. Ela e meu pai nunca mais se encontraram na vida. Meu pai rompeu com minha mãe,
ela chegou a escrever cartas a ele, mas ele não as respondeu. À medida que líamos essas linhas, não pude deixar de pensar no sofrimento que essa calúnia causou na minha mãe. Ela não tinha traído meu pai, mas tinha ganhado uma traição em troca. Anos depois, ao voltar do exército, meu pai estava tão decidido a tirar satisfação com a minha mãe. Na verdade, ele estava disposto a esquecer a traição e perdoar minha mãe, pois percebeu que mesmo depois de anos, ainda amava, mas depois de ouvir a versão dela, ele percebeu que tudo não havia passado de uma armação e eles ficaram juntos novamente. Isso foi mais uma prova de quão importantes eram meus pais um para o outro. Concluindo a leitura, olhei para Igor, e em seus olhos eu vi compreensão e apoio. Ambos percebemos quão complexa e dramática era a história de meus pais e como era importante entender o passado para construir o futuro. Meu pai não quis voltar à sua cidade natal e mudou de cidade. No entanto, após 5 anos, minha avó, mãe do meu pai, encaminhou uma carta para ele daquela mesma ex-noiva. Nela, a mulher informava que o marido a havia abandonado. Ela também confessou que ela e meu pai tinham uma filha em comum, chamada Natália, e até enviou fotos da menina. Certamente, a mulher esperava uma reconciliação com meu pai, mas ele talvez não tenha acreditado nela ou estava envolvido em sua própria vida, e a conexão dos eventos se perdeu. Ficou claro que meu pai não tomou nenhuma ação após receber essa mensagem. No entanto, exatamente 1 ano depois, também através da avó, meu pai recebeu outra carta da mesma mulher. Nela, ela escrevia que havia se casado novamente e estava muito feliz. A única sombra em sua felicidade era um pecado de seu passado. Ela detalhou como armou para minha mãe na época, separando-os e pediu desculpas, etc. As 2 últimas cartas desta série nos fizeram derramar lágrimas e nos comover com a capacidade do amor de manter a fidelidade e não se apagar ao longo do tempo. Minha mãe esperou meu pai o tempo todo. Ela não se envolveu com mais ninguém, nem sequer considerou outros homens. Ela esperava por ele, seu único noivo, que por toda a vida pedia desculpas por não ter acreditado nela. Eu sempre me perguntava por que meu pai constantemente escrevia em seus poemas palavras sobre como somente o coração de minha mãe poderia amar e perdoar tanto. Eu pensava que ele estava pedindo desculpas por ter se atrasado enquanto assistia a um jogo de futebol com os amigos, ou por ter dado uma resposta atravessada, detalhes triviais. Mas aqui está a verdade, Igor, o que você acha? Por que meus pais não me contaram tudo isso? Agora eu já estava certa de que minha mãe costumava me contar apenas que ela tinha brigado muito com meu pai quando ele estava no exército. Levou muitos anos para se reconciliarem e ficarem juntos novamente. Quem quer reviver antigas feridas? Respondeu Igor, pensativo. E então, se você descobrisse tudo isso com o seu temperamento, você teria mudado sua atitude em relação ao seu pai. Não é verdade? Eu franzia a testa. Mas, no fundo, eu entendia que Igor estava certo. Eu tinha um senso de justiça muito aguçado. Eu realmente poderia guardar rancor contra o meu pai, e agora o que eu faria? A garotinha na foto se parecia muito com o seu pai quando jovem, eu acho que ele mesmo sabia disso. Precisamos comparar essa foto com as fotos das mulheres que encontramos, e imediatamente descartar aquelas que são mais jovens que você, disse Igor, animado. Eu percebi que tinha muito medo do momento em que encontraríamos minha irmã. Encontramos ela muito rápido, e aconteceu que eu e Natália éramos muito parecidas. Agora eu sei como você vai parecer daqui a 10 anos, exclamou Igor, surpreso. Olhando para ela através do Instagram, ela tinha 48 anos, e isso era mais um lembrete da minha própria tragédia. Meus pais viveram em um casamento por 5 anos sem terem filhos. E agora, exatamente o mesmo tempo depois, Igor e eu estávamos casados, e ainda não tínhamos previsão de quando teríamos um filho. E agora? Encontramos sua irmã, e o que você vai fazer? Não sei, eu respondi atordoada. Na verdade, qual era o sentido de nos encontrarmos se o meu pai nem mesmo a conheceu pessoalmente? Não, querida, eu te conheço, você não vai descansar até encontrá-la pessoalmente. Então vamos escrever para ela e nos apresentar. Parece meio tolo, isso parecerá uma novela mexicana. Eu preferiria descobrir seu endereço, e então, junto com você, iremos até ela. E a você caberá contar tudo a ela. E os laços de sangue, vou te dizer, não são uma piada. Eu ainda estava hesitando durante toda a viagem, embora Igor estivesse certo de que eu não encontraria pai sem encontrar essa irmã. Mas, mesmo assim, eu realmente não queria vê-la.
Como teria sido se meu pai tivesse assumido essa filha e tivéssemos convivido com ela? Esses pensamentos realmente rodavam em minha cabeça até chegarmos à cidade. Acontece que Natália morava nos arredores, a 50 metros da cidade, para ser mais exata. Estacionamos o carro perto da casa. Uma mulher saiu da casa vizinha. Olá, você conhece a Natália? Ela está em casa? Disse eu educadamente. Oh, tivemos uma tragédia aqui. A mulher enxugou os olhos com a parte de trás da mão. Natália sofreu um acidente, e o marido André partiu para o hospital. Até agora, não há notícias. E para qual hospital ele foi? Perguntou Igor. O mais próximo daqui, temos um hospital regional não muito longe, eles disseram para não levá-la até a cidade. Igor me colocou no carro, e fomos para o hospital. Parei de entender o que estávamos fazendo, se íamos nos despedir dela ou se eu iria direto para a sala de operações e contar a ela que éramos irmãs. Mas assim que chegamos lá, tudo ficou turvo, como em um sonho estranho. Quem são vocês? Perguntou o homem de meia idade, incerto, ao ouvir nossa explicação um tanto confusa. Qual é o seu tipo sanguíneo? Ele me perguntou diretamente sem querer saber mais detalhes sobre a história. Eu estranhei, mas respondi. Sou sangue tipo O negativo. Você está certa disso? Sim, tenho certeza. Respondi. O homem revelou ser o marido de Natália. Com lágrimas de alegria nos olhos, ele apertou minha mão na pequena clínica para onde trouxeram Natália após o acidente. Não havia sangue do tipo certo disponível para Natália naquela clínica, e eles já haviam feito pedido para outro hospital. Mas o tempo estava se esgotando a cada segundo, e qualquer demora poderia custar a vida dela. Eu não hesitei e doei sangue para ela, para alívio de seu marido e para o meu também, pois agora me sentia útil diante de uma situação tão delicada. Quando Natália se recuperou um pouco, conseguimos conversar. Ela admitiu que tinha descoberto há pouco tempo toda essa história e estava prestes a encontrar pessoalmente com nosso pai. Mas ela não conseguiu chegar a tempo. Ela lamentou não ter tido a oportunidade de conhecê-lo e me perguntou como ele era e como me tratava na infância. Enquanto isso, Natália imaginava como teria sido sua vida se tivesse convivido conosco. Acredito que eu teria sido muito mais feliz, teria ganhado um pai e uma irmã. Além disso, ele parece ter sido um bom pai. Disse Natália. Ele foi um pai maravilhoso, acredito que ele também teria se alegrado com a sua presença. Natália, assim como eu, foi informada sobre toda a história por sua mãe pouco antes de morrer. No último ano, Natália também perdeu sua mãe, e esse fato nos aproximou muito. Natália e eu construímos um laço forte de amizade, toda a inimizade de nossas mães estava curada ali, sem mágoas e sem julgamentos, éramos apenas duas irmãs reconhecendo nossas diferenças e todas as nossas semelhanças. E como tínhamos semelhanças? No fim, meu marido estava certo. Os laços de sangue são muito importantes em nossas vidas, não importa o que aconteceu no passado. E você acredita que os laços de sangue têm o poder de unir as pessoas? Você já recebeu alguma confissão parecida? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.